ajudando a compreender quem somos e explicando melhor as nossas ações de acordo com o ambiente em que vivemos. A psicologia é uma ferramenta bastante importante para nós. Ainda muito recente, muitos de seus estudos só ficaram populares de fato a partir do século XX. Que a ciência vem ajudando milhares de pacientes todos os dias, você já sabe. Mas, infelizmente, alguns estudiosos acabaram exagerando nas suas experiências e as consequências foram aterrorizantes. Eu sou Guilherme Marques e assista agora 5 provas que os cientistas às vezes passam dos limites. Número 1. Projeto Aversão. Durante o Apartheid na África, o exército submeteu soldados homossexuais a experimentos muito cruéis. As vítimas, entre 16 e 24 anos, eram expulsas do exército e enviadas secretamente a centros psiquiátricos militares. Lá, eles eram submetidos a tratamentos cruéis para uma suposta cura gay, uma terapia com choques, tratamento hormonal, entre outros métodos bastante radicais. Os que não conseguiam a cura eram obrigados a enfrentar cirurgias de mudança de sexo. Assustador isso, né? Acredita-se que mais ou menos 900 operações do tipo aconteceram em segredo nesse período, com o intuito de eliminar todos os homossexuais do exército. Achou bizarro? Então calma que tem mais. Número 2. Expressões faciais de Lange. Esse experimento estranho aconteceu em 1929, quando o psicólogo Carney Landis, graduado pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, resolveu determinar as diferentes expressões faciais que algumas pessoas faziam quando submetidas a determinadas emoções. Ele reuniu um grupo de pessoas, na sua maioria estudantes, e pintou com linhas pretas os rostos deles, acompanhando os músculos faciais. Em seguida, eles eram expostos a vários estímulos que gerassem fortes reações emocionais, como cheirar amônia, olhar pornografia, passar a mão em sapatos, entre outras. O psicólogo fotografava cada uma das reações. A última parte dos testes era a mais sinistra de todas. Os participantes do experimento recebiam algumas instruções para decapitar um rato vivo. Apesar do susto inicial, pelo menos 1/3 dos estudantes obedeceram a ordem e tentaram matar o animal. E o pior não é isso. Eles não seguiam as regras para fazer a operação de forma mais humanizada e os ratinhos sofriam muito. Para os que se recusaram a decapitar o animal, Carney fazia por si próprio e a reação deles também era fotografada. O estudo mostrou então que as pessoas são capazes de fazer quase tudo quando colocadas em situações parecidas. Número 3. David Heimer. Esse é com certeza um dos casos mais cruéis e polêmicos já feitos pela ciência. Tudo começou quando David, aos 8 meses de idade, passou por uma cirurgia de circuncisão que deu bem errado. O pênis do menino foi destruído por um cauterizador, usado de forma incorreta no procedimento. Ao procurar o psicólogo John Money, foi sugerido que o problema do menino seria solucionado com uma mudança de sexo. Para o psicólogo, o comportamento sexual e social humano era definido pela educação e convívio social, e não pelo gene, e foi esse o grande erro. David passou pela mudança de sexo e teve uma vagina construída. Chamada de Brenda após a operação, ela passou a receber suplementos hormonais e, segundo o psicólogo, o caso era um sucesso. E, infelizmente, Brenda não se aceitava como mulher. Ela agia como um menino e tinha sentimentos bastante confusos a respeito da sua vida e sexualidade. E o lar da garota também não ajudava em nada. O pai dela era alcoólatra, a mãe tinha comportamento suicida e o irmão era bastante depressivo. Quando os pais contaram toda a história para Brenda, ela já tinha 14 anos de idade. Ela parou com os hormônios e fez uma reconstrução peniana. De volta sendo David, a sua luta pela identidade sexual não acabou por aí. Mesmo casando, ela não aguentou a pressão do seu caso vindo à tona socialmente e tirou a própria vida em 2004, aos 38 anos de idade. Número 4. Experimento de Milgram. Esse mecanismo de tortura em que indivíduos são submetidos a obedecer uma autoridade chegou a virar filme ano passado. A experiência realizada pelo cientista psicólogo norte-americano Stanley Milgram aconteceu nos Estados Unidos em 1961. Durante o experimento, 2 voluntários recebiam algumas instruções. Um deles era o professor e o outro o aprendiz. Os 2 eram colocados em salas separadas, sem conseguir se ver, mas podendo se ouvir. O aprendiz recebia algumas tarefas e, caso não conseguisse realizá-las, era submetido a choques. Acontece que os aprendizes eram atores.
Os choques e os gritos de dor não eram reais, mas lembre-se, o voluntário que estava como professor não enxergava nada, apenas ouvia os gritos aterrorizantes. Durante o teste, poucos professores se mostraram incomodados com o processo, pedindo que o experimento acabasse. A maioria deles não teve coragem de intervir, mesmo que em meio aos gritos de desespero. Tais resultados mostraram que a maioria das pessoas, principalmente em situações de crise, não conseguem saber se agem por vontade própria ou meramente a partir da influência de alguma autoridade, mesmo se esse ato prejudique alguém próximo. Número 5. Pequeno Albert. Certa vez, John Watson resolveu utilizar o bebê Albert para um experimento bastante suspeito. Ele queria entender se a ideia do medo em nós era algo inato ao ser humano ou se poderia ser induzido externamente. Bom, na primeira parte do experimento, John deixou Albert sozinho em um quarto, em cima de um colchão branco, brincando com um ratinho branco. O garotinho não tinha medo do rato. Em um segundo momento, John passou a reproduzir um barulho alto atrás de Albert, que acabava deixando o garotinho assustado. John reproduzia o barulho estranho sempre que o bebê se aproximava do rato, e o resultado disso foi o seguinte: Albert passou a evitar o contato com o rato e, consequentemente, passou a sentir muito medo de qualquer criatura branca e peluda que visse. E o pior de tudo é que esse medo não passou, muito menos foi tratado por psicólogos. A ciência realmente possui um lado bem esquisito. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!